Olá, dando continuidade à nossa aula de Libras 1, vamos falar agora das crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. Na primeira aula eu falei sobre a questão das duas expressões que são politicamente incorretas quando utilizadas, que são linguagem e surdo-mudo. Já comentamos acerca delas. Agora eu vou falar da questão dos mitos. A Libras, as línguas de sinais, por serem espaços visuais, elas sempre incomodaram, porque é uma língua que acontece no espaço, que precisa ser sinalizada e que as pessoas sempre tiveram um certo receio, não parecia língua. As pessoas que utilizavam os surdos sempre foram, a literatura mostra isso, sempre foram chamados de macacos por utilizarem as mãos e em alguns momentos também alguns movimentos da boca, enfim. Vários preconceitos e mitos rodeiam as línguas de sinais. E esses mitos, eles já foram catalogados, né? Pesquisadores já se interessaram por sistematizar, numerá-los, né? Pesquisar quais são esses mitos. Eu trouxe algumas obras que fazem referência a isso. Nós temos esse livro aqui, que é o Libras, que língua é essa?, da autora Audrey Gesser. Ela faz uma abordagem muito interessante, muito fácil, acessível para as pessoas, não é tanto acadêmica, né? E aí é muito fácil de ler, muito interessante. Esse é um livro que eu vou disponibilizar para vocês, eu tenho ele em PDF. Quando iniciarmos a disciplina, eu vou disponibilizar no Moodle. E nos meus slides, as referências são desse livro aqui, que fala dos mitos de forma mais acadêmica, mais científica. E esse livro, Língua de Sinais Brasileira, Estudos Linguísticos, ele é uma descrição da Libras, é uma tentativa de descrição. A Libras, ela não tem uma gramática normativa. Até hoje o que foi feito foram gramáticas descritivas da língua. E nesse livro aqui são duas autoras. A primeira autora é Hermonice Quadros. Ela teve como língua materna a Libras, ela é filha de surdos. Na nossa área, no mundo da Libras, as pessoas que são filhas de surdos, que nascem em famílias de pais surdos, elas são consideradas cota. É a especificação, é o nome que se dá para as pessoas que nascem em famílias de pais surdos e que são ouvintes. E a outra autora é Laudenie Carnot. Então, esse é o livro que nos meus slides ele é usado como referência. Então, vou começar a falar para vocês, são 6 mitos que foram catalogados nessa obra que eu falei, Língua de Sinais Brasileira, Estudos Linguísticos. Então, o primeiro mito, ele diz o seguinte: a língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação concreta, incapaz de expressar conceitos abstratos. Então, a Libras não é pantomima. Para quem não sabe o que significa pantomima, pantomima é uma apresentação de teatro na qual se utiliza o mínimo possível de oralização de palavras, se utiliza mais as expressões faciais, os gestos. Então, a Libras não é pantomima e não é gesticulação. Se ela fosse gesticulação, qualquer um de nós conseguiria entender bem e se comunicar por meio da Libras. Ela é possível conversar qualquer assunto de Libras, filosofia, política, psicologia. Então ela consegue transmitir conceitos abstratos. Então esse mito número 1, ele é desmistificado por conta das pesquisas que já foram feitas de que Libras é língua e não linguagem. O mito número 2, ele diz o seguinte: haveria uma única e universal língua de sinais utilizada por todas as pessoas surdas. Então, a língua de sinais
Qualquer país tem a sua língua de sinais. Cada país tem a sua língua de sinais. Os Estados Unidos têm uma língua de sinal, o Peru tem uma língua de sinal, o México, o Chile, a Suécia, a França. Então, cada país tem sua língua de sinais. Por isso que no início da aula eu falei para vocês que esse sinal é língua de sinais e esse sinal é Libras. Então, ao longo da nossa disciplina, eu vou especificar o porquê de cada sinal. Eu já falei que esse aqui significa falar com as mãos, e esse aqui tem uma complexidade maior que durante as aulas eu vou explicar. Então, cada país tem sua língua de sinais. Então, os surdos não conseguem se comunicar com facilidade, um surdo do Brasil e um surdo dos Estados Unidos. Eles até conseguem uma comunicação, né, porque os sinais são diferentes, no entanto, a forma como eles vão interagindo, eles perguntam, esse sinal significa o quê? Esse sinal aqui no Brasil é casa, como é o sinal nos Estados Unidos? Um exemplo disso é, por exemplo, o sinal de nome. Aqui no Brasil, nome é desse jeito. Lá nos Estados Unidos, na língua de sinais americana, que se chama ASL, nome é desse jeito. Então, quando eles vão se apresentar, que o surdo brasileiro fizer esse sinal e fazer a datilologia do nome, o surdo dos Estados Unidos ele vai captar que naquele contexto isso daqui significa nome. E quando ele fizer isso aqui, o surdo do Brasil vai perguntar, mas isso aqui então é nome? Você está perguntando meu nome? E ele vai fazer a datilologia. Então, por esse motivo, é possível haver uma comunicação. E aí depois cada um vai ensinar como se diz as outras coisas em suas línguas. Então ela não é universal. Cada país tem sua língua de sinais. O mito número 3. Haveria uma falha na organização gramatical da língua de sinais, que essa falha seria derivada da própria língua de sinais, sendo um pidgin sem estrutura própria, subordinado e inferior às línguas orais. Então, não há falha nenhuma na organização das línguas de sinais. Elas já foram pesquisadas. É claro que existe uma tradição de pesquisa sobre as línguas orais, que data de séculos. As línguas orais vêm sendo pesquisadas e entendidas. E as línguas de sinais, em comparação com as línguas orais, elas têm um tempo muito curto de pesquisas. Data de 1960, o primeiro estudo científico que conseguiu comprovar foi um linguista chamado William Stoker, nos Estados Unidos, que observou que as línguas de sinais possuíam gramática. Ele fez um artigo e divulgou esse artigo. E de lá para cá, mais de 50 anos, esse tempo considerado com os séculos de estudo sobre as línguas orais é muito pequeno, né? Mas já é possível afirmar por várias pesquisas que não existe nenhuma falha na organização gramatical das línguas. Cada língua possui uma estrutura, uma forma de se apresentar. E o que difere as línguas de sinais das línguas orais é a modalidade. A gente fala que a modalidade é o maior diferencial, porque uma é oral auditiva e a outra é espaço visual. Então, esse mito de que haveria essa falha na organização gramatical é apenas um mito. As línguas de sinais, elas apresentam os universais linguísticos. O que são os universais linguísticos? É a fonologia de uma língua, é a sintaxe, é a semântica. E a Libras apresenta todos esses universais, incluindo a questão da variação linguística. Então, para que seja considerada língua, ela precisa apresentar esses universais. O mito número 4, a língua de sinais seria um sistema de comunicação superficial com conteúdo restrito, sendo estética, expressiva e linguisticamente inferior ao sistema de comunicação oral. Então, esse é apenas um mito construído baseado na observação do que os surdos, a forma, existe uma exposição muito grande quando vamos sinalizar uma língua de sinais, porque precisamos muitas vezes colocar a língua para fora, fazer caretas, mexer, fazer toda uma expressão corporal que ao longo dos anos
foi considerado como feio, como esteticamente incorreto. E por isso as línguas de sinais foram consideradas, então, uma comunicação superficial. E não é, né? Já como falei para vocês, as pesquisas trazem toda essa comprovação de que não é uma língua artificial, como por exemplo, uma linguagem, né? Como por exemplo a dos computadores. E também pelo fato dessas línguas aparentemente não apresentarem conjunções e preposições, mas elas apresentam. Ao longo da disciplina eu vou mostrar em frases para vocês que elas estão presentes, no entanto é uma estrutura diferente. Temos também o mito número 5. As línguas de sinais derivariam da comunicação gestual espontânea dos ouvintes. Ora, se as línguas de sinais derivassem das línguas, da gesticulação concreta dos ouvintes, nós não precisaríamos investir anos e anos de estudo na língua, como por exemplo eu já estou desde 2009, são 11 anos estudando, todos os dias eu aprendo uma expressão nova, uma forma nova de fazer uma tradução e interpretação, de me expressar nessa língua. Então, se as línguas de sinais derivassem da comunicação gestual, não precisaríamos investir tempo estudando essa língua. Por exemplo, existe uma diferença entre sinais e gestos. Gestos é o que a gente utiliza, nós ouvintes utilizamos, os surdos também utilizam, mas, por exemplo, esse sinal, esse gesto que é legal, esse aqui significa louco. Então, passar a mão no cabelo são gestos. E na Libras existem os signos linguísticos que são convencionados, né? Os signos eles são convencionados numa língua. E se eu fizer esse sinal para vocês, vocês vão saber? Então, esse sinal ele tem um lugar para ser realizado, é um ponto de articulação que é na testa. Ele tem um movimento que é esse aqui. E ele tem uma configuração de mão. A minha mão começa aberta e ela fecha. Então, esse sinal significa esquecer. Se ele fosse um gesto, todos saberiam o que significa, como esse e esse. Então, se a língua de sinais derivasse de uma gesticulação concreta dos ouvintes, repito, não precisaríamos aprender, porque já saberíamos. Não haveria necessidade de um investimento. Quando os surdos estão conversando, se nós observarmos, algumas coisas a gente arrisca dizer o que eles estão falando ali, mas muitas vezes vamos nos enganar profundamente, porque vamos ter uma visão nossa de gestos e não de sinais. Então, esse mito número 5, ele cai por terra, pois não faz parte, ele não deriva da comunicação gestual espontânea dos ouvintes. O mito número 6 e o último nessa catalogação da professora Ronice Quadros, as línguas de sinais, por serem organizadas espacialmente, estariam representadas no hemisfério direito do cérebro, uma vez que esse hemisfério ele é responsável pelo processamento de informação espacial, enquanto que o esquerdo pela linguagem. Essa questão do cérebro, ela foi determinante nas pesquisas para se comprovar que as línguas de sinais, a Libras no caso, era língua. Porque pesquisaram o cérebro de pessoas surdas, né, fizeram alguns exames para perceber, colocava a pessoa surda sinalizando e verificava no cérebro qual lado que ativaria. Então, quando observavam as pessoas surdas, o lado esquerdo, quando elas sinalizavam, era o lado que ficava ativado, que demonstrava que acendia determinada luz e que observava-se então ali uma manifestação. Então, com isso, conseguiu-se comprovar que era a área responsável pela linguagem que era ativada. Então, por isso seria a língua. Então, esse mito também, ele cai totalmente por terra, porque apesar delas acontecerem no espaço,
o lado do cérebro que é ativado é o lado da linguagem. Então, esses estudos comprovam que a estrutura neurológica, as línguas de sinais apresentam uma organização semelhante das línguas orais, pois ambas estão vinculadas ao hemisfério esquerdo do cérebro. Então, por último, eu quero deixar uma pergunta na cabecinha de vocês. Com relação aos mitos sobre línguas de sinais, quais destes mitos você percebe que as pessoas, em geral, acreditam mais? Que a língua de sinais é universal? Que a língua de sinais deriva da gesticulação concreta dos ouvintes? São 6. E você? Em quais mitos você acreditava ou você ainda acredita? É essa a pergunta que eu quero que fique até a gente retornar com a outra aula, certo? Abraço em todos.